A geopolítica explica que não importa qual é o líder que um país tem, qual é o momento ou qual é a situação política, a geografia vai impor um certo comportamento e uma certa necessidade. Esse território russo requer que eles tenham controle de áreas muito grandes para poderem se sentir seguros. Isso explica o movimento histórico constante que a Rússia tem de crescer, 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 depois encolher. E esse encolhimento se dá porque no processo de crescimento você vai abocanhar tantos outros povos, tantos outros estados ou territórios, que chega uma hora que a administração, a gestão, a gerenciamento interno de tudo isso daqui se torna inviável. E aí você vai começar a perder esses territórios. Essa é a história da ascensão da União Soviética e depois a sua queda. E aqui a gente consegue ver a União Soviética e todos os outros países da Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão. Aqui do outro lado nós temos a Ucrânia, Bielorrússia, todos os países bálticos. Além disso, para garantir, continuar mantendo a sua proteção geográfica, os soviéticos, eles avançaram Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, até metade da Alemanha. E aí esse monstro gigantesco, ele estava quase que conquistando e dominando a Eurásia inteira. E a teoria do Mackinder iria se profetizar. E aí, quem lembra, né? Quem controla o leste europeu controla o Heartland, quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo, e quem controla a Ilha Mundo domina o mundo. Então, o grande temor e a grande história por trás da Guerra Fria é esse xadrez do tabuleiro, desse palco que o Mackinder nos explicou e nos trouxe, e o resto do mundo estava desesperado, com medo de que se você nesse jogo de war, e isso daqui é bem parecido com um jogo de war, se você conquistar tais territórios, você vai conquistar o mundo inteiro, porque você vai ter uma vantagem, uma posição estratégica. E aí a União Soviética estava abocanhando quase que toda a Eurásia, e isso se tornou um temor muito grande para os outros países. O único jeito era criar uma estratégia de contenção, evitar que essa potência terrestre tomasse conta de tudo, e aí sim ela poderia desafiar as potências marítimas, como Estados Unidos e Reino Unido. E a estratégia adotada foi a de contenção. Então vamos criar um arco cercando a União Soviética para que ela não possa sair daqui. E isso foi feito com esses estreitos, o estreito da Dinamarca, na Turquia, na saída do Mar Negro, porque as únicas saídas para o mar que os soviéticos tinham era o Mar Báltico e o Mar Negro. E claro, lá do outro lado, no Pacífico, mas com portos muito distantes, na Sibéria, é muito mais difícil. Então, essa estratégia era uma estratégia de contenção e lutando para que esse gigante entrasse em colapso. O que nós assistimos durante e após a Guerra Fria foi uma inversão desse ápice da segurança e instabilidade, por outro lado, para lidar com tantos territórios, e um encolhimento. E aí o pós-Guerra Fria foi a queda desse Império Soviético e a perda desses territórios. E vários desses outros países começaram a se tornar independentes, e algumas repúblicas, ex-repúblicas soviéticas também, como Ucrânia, Bielorrússia, Estônia, Lituânia e assim por diante. E muitos deles se juntaram à aliança do outro lado, né? A União Europeia, a OTAN. Então a Rússia se sente hoje numa posição de vulnerabilidade geopolítica, e por isso que ela constantemente busca expandir o seu território. Os russos não se sentem seguros com esse território imenso, sem barreiras naturais que os protejam. Com o encolhimento e a perda de territórios com o fim da União Soviética, os russos estão novamente buscando expandir para encontrar essas proteções, essas muralhas, essas barreiras que impedem os seus inimigos, que historicamente sempre invadiram e atacaram esse território imenso. Geopoliticamente falando, não importa quem é o líder da Rússia, mas a geografia se impõe e obriga que todos os líderes e toda a sociedade russa entenda que ela precisa de certos pontos estratégicos, certos territórios que vão dar garantia e segurança para a sua sobrevivência.